O nosso tema hoje é a luxúria, a sexualidade reduzida, né? E esse tema tem sido um tabu, né, na vida das pessoas, tem sido um tabu na igreja, tem sido um tabu na sociedade, aquele tema que há uma dificuldade de se falar, porque alguns acham que não é para ser falado em público, outros acham que não pode ser falado na igreja, mas é um tema extremamente presente na Bíblia, desde a criação do mundo até hoje. A palavra de Deus se importa com o que é e como é a vida sexual, para que a vida sexual, qual a importância dela, como nós devemos nos portar. E claro, quando a gente toca nesse assunto, né, já vem à mente aquele negócio de, falar de sexo na igreja é falar de proibição, falar de tabu, falar de contenção, e falar contra o prazer, falar contra tudo o que o sexo representa. Na realidade, não. Na realidade, o sexo dentro da igreja, a partir das Escrituras, deve ser entendido como uma grande bênção de Deus, como um grande presente de Deus, e deve ser entendido sim como algo que deve ser desejado por cada um de nós, mas claro que existe a sexualidade, existe a vida sexual e existe a luxúria, que são coisas diferentes, né? A Rebecca de Young, a autora do livro Vícios Esplêndidos, que nos acompanhou durante essa série, ela define a ideia de luxúria como algo que você deseja muito, como algo que você busca muito, e que às vezes você perde o controle sobre isso. Então você poderia ter luxúria por poder, você poderia ter luxúria por dinheiro, ou luxúria por qualquer outra coisa. Mas tanto ela no livro, quanto nós aqui, vamos entender a luxúria dentro do seu contexto mais comum, que é a visão da luxúria como o desejo incontrolável pelo exercício da sexualidade, ou, como a própria palavra de Deus nos apresenta, como porneia, imoralidade sexual, ou numa tradução latina, como a lascívia, o sexo fora do padrão de Deus, o sexo fora do casamento. Mas será que pode existir prazer num sexo segundo a palavra de Deus? Será que pode existir prazer e alegria em se falar ou se viver a plenitude da sexualidade de acordo com a Bíblia? Acho que às vezes as pessoas olham assim, religião e sexo, palavra de Deus, espiritualidade e sexo, esse negócio não é meio assim, contraditório? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Sabe, na filosofia cristã, a gente entende que as coisas são boas, as coisas são belas, quando elas servem ao propósito para o qual foram criadas, para o propósito para o qual foram criadas. Então, essa taça é boa enquanto ela cumpre o seu propósito de ser uma taça e de caber água dentro e de conservar ali sem estar furada, sem estar quebrada, ela será boa enquanto ela atende o seu propósito. Um homem, uma mulher, um ser humano é bom diante de Deus quando esse ser humano atende o seu propósito, o seu chamado, aquilo para o qual ele foi criado, para o qual ele foi desenvolvido. Da mesma maneira, a sexualidade. A sexualidade
é um presente de Deus para a humanidade, um presente prazeroso nesse mundo físico, nesse mundo que nós vivemos e experimentamos aqui. E essa sexualidade, ela também tem um propósito. Ela também tem propósitos bem definidos, que precisam ser corretamente compreendidos, porque ela será tão boa quanto ela for capaz de atingir os seus propósitos. Mas ela deixará de ser uma sexualidade boa e útil para a nossa vida quando ela se converte em luxúria. Porque a luxúria é um conjunto de mentiras a respeito da ideia de sexo. E a primeira ideia luxurienta ou luxuriosa, como você queira chamar, a primeira mentira da luxúria é dizer que Deus não quer que você tenha uma sexualidade ativa, que você tenha uma sexualidade prazerosa, que Deus se opõe de alguma maneira ao prazer. Isso não é verdade, nunca foi verdade. Se você pegar a Bíblia lá em Gênesis e começar a analisar como é que Deus criou o homem, como é que Deus criou a mulher, você vai ver que Deus cria de fato homem e mulher, a sua imagem e segundo a sua semelhança. Ele os cria e depois diz: crescei e multiplicai-vos para que povoem toda a terra. Depois ele repete isso é no momento, veja, isso é antes do pecado, antes de Adão pecar. Essa ordem de homem e mulher procriarem, crescerem, se multiplicarem, povoarem toda a terra, está antes do pecado. E ela se repete lá em Gênesis 9, depois do pecado. Essa condição de dar a sexualidade, de dar ao homem e à mulher, essa conjunção, que ele diz também, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se-á com uma mulher, e com ela se tornará uma só carne, também vem lá antes do pecado, e ela permanece e prevalece dentro da situação e do projeto de Deus para a humanidade. Sim, Deus fez homem, fez mulher, deu um propósito de procriar, deu um propósito de criar suas famílias e colocou o sexo como o meio de fazer tudo isso. Mas pastor, espera aí, então a função do sexo é só procriar? Não, de maneira alguma. O sexo aparece ao longo da Bíblia como uma maneira de permanecer a intimidade e a longevidade dos relacionamentos entre um homem e sua esposa, entre uma mulher e o seu marido. Portanto, o sexo não é apenas uma coisa de dizer assim, toda vez que eu me deitar com meu marido, eu vou ter que ter um filho. Não, nem tanto, nem tão pouco. Mas o propósito da realidade sexual que Deus nos deu é para que famílias sejam constituídas e mantidas a partir desta relação. Então, pastor, você está dizendo que o sexo é só para dentro, só para a constituição da família? Aí eu digo sim, com certeza absoluta. O projeto de Deus na sexualidade e no prazer da sexualidade e em toda a alegria que a vida sexual pode nos dar, esse é um projeto exclusivamente para a família, e todas as vezes que isso acontece fora do âmbito familiar, fora do âmbito marido e esposa, isso está fora do projeto de Deus e, portanto, é luxúria, portanto, é desvirtuação daquilo que Deus traz. Mas, e se eu não acreditar nisso?
E se eu não acreditar nessa história de Gênesis, se eu achar que Gênesis não é literal, se eu achar que Gênesis é só um conto da carochinha, e se eu não concordar com isso? Bom, eu posso te mostrar algumas outras evidências. Eu posso te mostrar que a vida sexual, ela normalmente não acontece com uma pessoa só. E quando acontece com uma pessoa só, olhando pornografia, olhando essas coisas, começar por aí. Traz inúmeras doenças mentais, como ansiedades, perversões, disfunções hormonais e uma série de outros problemas, vícios tão destrutivos quanto a cocaína, quanto a heroína e quanto qualquer outra droga. Então não pode ser bom, né? E o sexo fora do casamento. Vi uma reportagem na Veja uma vez, há muito tempo atrás, a menina dizia assim: eu engravidei no banheiro de uma boate com 23 anos, eu sou obrigada a manter um filho assim? É lógico que é, minha filha. É lógico que você é obrigada, porque a gente vai falar um pouco melhor sobre isso daqui a pouco, a partir do texto bíblico, mas toda liberdade enseja responsabilidade. Então, se você quer transar dentro do banheiro da boate, assuma as consequências, porque dessa vez foi um filho, podia ser AIDS, podia ser blenorragia, podia ser um monte de doença sexualmente transmissível e sem cura. Por que você acha que você simplesmente pode engravidar no banheiro de uma boate e chegar e abortar? E o homem, por outro lado, não tem a responsabilidade de assumir aquilo que ele fez. E assumir não é pagar, não, tá? Tem homem que pensa, eu assumi, eu dou a pensão todo mês. Que é isso? Isso não é assumir, meu amigo, isso é pagar pelo erro. É pagar monetariamente pelo erro. Destrói as emoções do outro. Faz a outra pessoa se sentir desvalorizada. Faz a outra pessoa se sentir pouco amada, inferiorizada, humilhada mesmo, porque foi só usada. Então a responsabilidade da vida sexual é uma responsabilidade afetiva. Deus não nos chama para procriar como os animais, nós procriamos a partir do afeto. Nós procriamos a partir da vivência e para a vivência. Nós procriamos para ter filhos e amar esses filhos e investir nossas vidas nesses filhos. Mas a sociedade de hoje está meio troncha nos seus pensamentos. E eu vi hoje, por Jesuicidência, recebi no Instagram o vídeo de um cara falando por que ele não queria ter filhos. Ele diz que quando você tem um filho, é assim, você tem um pico de felicidade quando o menino nasce, você tem um pico de felicidade quando o menino fala, você tem um pico de felicidade quando o menino anda, mas, e entre essas coisas, é só cuidado para não cair, é só trocar fralda, é só não sei o que. Eu digo, cara, que é isso? As pessoas estão medindo a felicidade em picos de adrenalina agora. Estão medindo assim, se eu devo ter um filho ou não, pela quantidade de picos de adrenalina ali, como se fosse pico de droga, de heroína, dá um pico aqui e eu tenho uma extrema felicidade e depois entro em depressão. Mas a sociedade está se transformando nisso. Eu estava comentando lá no encontro de casais, uma das razões para isso é uma visão distorcida da própria razão e sentido da vida. O iluminismo chega e tira Deus das equações que explicam o mundo, que explicam a vida, que explicam o sentido da vida. Depois vem a decepção política do século XX, todas as ideologias caem, todo o sentido de vida comunitária se desordena. E aí, jogando uma pá de cal em cima, vem o relativismo e diz que não existe verdade e que qualquer um pode fazer o que quer. E aí, meu amigo, a nossa sociedade ficou sem Deus, sem vida comunitária,
e sem verdade. O que é que restou para dar sentido à vida? O que é que restou? Riqueza, busca pela riqueza, busca pela alegria, sexo, rock and roll. É isso que está dando sentido à vida. Por isso o cara olha assim e diz, não, eu não quero ter filho porque eu só vou ter um pico de felicidade quando ele nascer, um pico de felicidade quando ele andar, outro pico quando ele falar, e o resto vai ser todo de preocupação. Cara, será que o sentido da vida se tornou picos de adrenalina? As pessoas foram perdendo o sentido da vida e colocando o prazer e o sexo como o sentido único da nossa existência, e tudo se resumindo a essa coisa de o quanto eu faço sexo, o quanto eu tenho de prazer, quantas mulheres eu peguei, quantas não sei o quê. Eu lembro que uma vez eu estava pregando aqui na época de jovem, e aí na época que existiam as micaretas aqui em João Pessoa ainda, e passou uma menina dando entrevista na TV Cabo Branco, dizendo, é bom demais essa festa aqui, eu já beijei mais de 30 bocas hoje. Eu digo, meu Deus, vai pegar uma boqueira. O que proveito essa menina trouxe da vida, porque ela trouxe do carnaval 30 beijos na boca, talvez uma herpes, talvez uma boqueira lá, mas nenhuma gota de afeto, nenhuma gota de valorização de quem ela é como pessoa, como ser humano. Ela nem percebe o quanto ela se objetificou, o quanto ela se tornou apenas um objeto de luxúria, um objeto de prazer, um objeto de descartável na mão de outros 30 caras que a beijaram ali. O pior de tudo é que ela estava no culto quando eu falei. Ficou com uma raiva danada de mim, eu espero que já tenha me perdoado. Mas eu falei para o bem da bichinha, minha querida, não beije 30 caras, escolha um para a sua vida, porque além de beijos, ele vai lhe dar afeto, ele vai lhe dar cuidado, ele vai lhe dar amor, ele vai lhe dar a mão e caminhar com você. Porque o projeto de Deus para você não é isso. O projeto de Deus para você é muito mais intenso. Mas também é uma defesa, do sexo livre, como uma espécie de expressão de liberdade. E o filósofo bastante conhecido, Peter Singer, defende que sexo não tem nada a ver com a realidade ética, não tem nada a ver com a realidade, isso é apenas uma questão da moralidade cristã. E a ONU, no mesmo período em que Singer disse isso, apresentou um relatório mostrando que 13% da pobreza mundial é explicada pela gravidez na adolescência. Os países mais pobres, como alguns países africanos, chegam a ter 22% da sua pobreza explicada a partir da gravidez na adolescência. Crianças tendo outras crianças. Como isso não importa para a sociedade? Como um país como o Brasil chega aqui e tem mais de 300 mil curetagens de abortos ilegais por ano, e nós vamos dizer que isso não tem nada a ver com a sociedade? Como as pessoas querem dizer, eu vou fazer sexo livre e também vou abortar livremente, e isso não tem nada a ver com ética, não tem nada a ver com a sociedade. Sim, a sexualidade faz parte de um assunto social, faz parte de um assunto que necessariamente é público e que necessariamente precisa ser tratado a partir de uma visão coerente, a partir de uma visão que estabeleça um comportamento social que seja adequado para a nossa existência. O fato é que as mudanças que vão acontecendo no mundo e na sociedade vão nos tirando de certas posições sociais. Se você olhar o que era a sexualidade lá no século XIX, nós tínhamos, num período antes da Revolução Industrial, nós tínhamos clãs, nós tínhamos famílias produzindo ali em conjunto. A produção era familiar,
e todo mundo estava ali perto. Eventualmente vinha outro clã, vinha outras famílias tentar invadir e tomar a produção daquelas que estavam produzindo naquele lugar. E aí você tinha muito claramente a ideia divina de que os homens deviam se levantar e defender suas esposas, defender seus filhos e cuidar delas. A Revolução Industrial meio que tirou isso, individualizou. Agora o homem trabalha, ganha o seu dinheirinho, agora a mulher trabalha, ganha o seu dinheirinho, e ali às vezes a mulher ganha mais dinheirinho do que o homem, e o homem perde a noção de que mesmo ganhando menos, ele tem que continuar protegendo a sua casa, protegendo a sua família, e isso faz parte do padrão da sexualidade e santificação que Deus trouxe para a vida do homem, trouxe para a vida da família. E do outro lado, a mulher aprende com as feministas: nós não precisamos de proteção, eu me defendo sozinha, tá? Vai lá, vê aí o assaltante, vai lá tu. Precisa de homem do teu lado não. Está lá a guerra em Israel agora, vai lá, pega a metralhadora, vai lá. Deus ensinou que a nossa função como homens é defender as nossas famílias, e isso faz parte do conjunto completo de uma sexualidade santa e agradável a Deus. E nem é bom que o homem esqueça disso, nem é bom que a mulher rejeite isso, porque o padrão estabelecido de Deus para uma sexualidade não é apenas o ato sexual em si, mas é o desejo constante de estar um na presença do outro, o desejo constante de estar um na vida do outro, é a intimidade relacional e profunda, e foi para isso que Deus criou e nos deu tanto prazer na sexualidade, para que tenhamos a intimidade contínua e uma intimidade que começa no âmbito físico, mas que entra no âmbito psicológico, afetivo e que dá durabilidade e significado aos nossos relacionamentos. Então, quando a gente... Por que é que Deus não quer o sexo fora do casamento? Porque o sexo fora do casamento não oferece estabilidade, não oferece afetividade real, não oferece comprometimento, não oferece durabilidade, não oferece um projeto de vida onde os dois se respeitam e crescem mutuamente. E por isso que todas as vezes que estamos olhando para a possibilidade de que a nossa sexualidade seja realizada fora do casamento, nós encontramos a desgraça social acontecendo. Vi um cara citando que surgiu uma pesquisa aí, pesquisa bem duvidosa, de que um homem solteiro faz mais sexo do que um homem casado. Meu irmão, eu botaria um cara desse numa fazenda de boi, para ser reprodutor, né? Vai lá. Isso é se animalizar, gente. Isso é se animalizar. Medir quanto sexo eu faço em quantidade, como se o ato resolvesse tudo e desse sentido à minha vida. Então, o projeto de Deus para nós é extremamente diferente disso. É extremamente diferente desse caminho que vem sendo nos apresentado. Se homens e mulheres vivenciassem a sexualidade no padrão de Deus, eu vou dizer um monte de coisa que nós não precisaríamos. Nós não precisaríamos de uma delegacia da mulher, porque os homens viveriam para elas, e a respeitariam, e cuidariam delas, e as amariam, e as proveriam de afeto, e as proveriam de tudo o que elas necessitam. Se essa sexualidade fosse no padrão de Deus, nenhuma gravidez fora do casamento aconteceria, porque as mulheres não se entregariam e entenderiam que elas são a imagem e semelhança de Deus, e que seus corpos não pertencem a si mesmas, mas pertencem ao Senhor Jesus. E a gente vai mostrar, se você não acredita nisso, eu vou ler o texto bíblico que mostra isso.
E essa história de meu corpo, minhas regras, você entenderia bem diferente. O corpo que Deus me deu, as regras de Deus. E isso lhe santificaria. E isso não lhe colocaria na posição de defender aborto. E isso não lhe colocaria na posição de querer viver a mesma vida promíscua que os homens decidiram viver. E isso lhe colocaria num pedestal de santidade junto com o Senhor. E tudo isso experimentando o máximo, vou dizer de novo, o máximo do prazer da vida sexual. Porque a sexualidade, como Deus programou para nós, ela não tem culpa, ela não tem medos, ela não tem receios, ela não tem dissabores, mas ela acontece debaixo da bênção de Deus. E o que acontecer entre um marido e uma esposa na vida sexual, acontecerá sob a bênção de Deus e viverão com a alegria do fruto da sua sexualidade. Hoje a gente tem medo de ter filho, hoje a gente tem medo de ter relacionamento, hoje a gente tem medo de ter compromisso, e Deus diz que é exatamente nisso, no seio da família, onde o homem se realiza, onde a mulher se realiza, onde o seu projeto toma corpo. Mas as noções de realidade, de liberdade que nós vivemos hoje, elas destroem, por assim dizer, o significado daquilo que nós somos. E nos confunde. As pessoas perguntam, as pessoas chamam assim e dizem, venha cá fulano, se apresente. Aí esse fulano diz assim, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou professor, não sei de onde, eu sou isso ou sou aquilo. Isso não é quem você é. Isso é o que você faz. O que você é bastante diferente. O que é que explica o que você é? É a ligação da sua alma com o seu corpo e com o seu Deus. Isso sim nos aproxima da nossa identidade. E é sobre isso que eu quero olhar esse texto da Bíblia com vocês, para que possamos nos aprofundar e compreender qual é a diferença entre a luxúria e a sexualidade como plano de Deus. Por favor, abram suas Bíblias aí, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso 12, se você não encontrou, peça ajuda aí ao amigo ao lado, aqui pode filar, tá bom? Vamos lá. Diz assim a palavra do nosso Deus: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos que a tua fala
por meio das Escrituras, venha profundamente aos nossos corações nesta tarde. Que a tua voz seja ouvida por cada um de nós. Que a voz do teu Santo Espírito nos toque, nos transforme, nos regenere diante de ti, para que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, a primeira coisa que eu quero tratar com vocês aqui é essa diferença entre luxúria e liberdade. Quando confundimos essas coisas, parece que tudo está perdido. Nos versos 12 e 13, Paulo diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Eu vou explicar mais detalhadamente esses versos aqui, mas eu quero antes dar um overview sobre o texto que nós acabamos de ler. E se você prestar atenção, o que Paulo está fazendo aqui é uma grande defesa do valor do nosso corpo. E eu acho que isso é muito importante nós entendermos, para que antes de qualquer coisa nós possamos nos alegrar no valor que Deus dá ao nosso corpo, para que depois possamos compreender o que significa uma sexualidade coerente com os valores de Deus. Nós recebemos aí um legado teológico que acabou ganhando mais força na nossa sociedade, um legado teológico dualista, que coloca o corpo como sendo do mundo e a alma como sendo de Deus. Como se houvesse uma separação entre o que nós fazemos aqui, e aí criaram-se expressões como a atividade secular, atividade mundana e atividade espiritual, atividade cristã. Então parece que você só é cristão quando está na igreja e não é cristão quando está no trabalho. Parece que você só é cristão quando está louvando a Deus aqui, ouvindo a banda maravilhosa, mas não é cristão quando está resolvendo um problema com sua esposa ou com seus filhos. E por quê? Porque ficou essa dualidade entre corpo e alma, ficou essa ideia de que a gente separa as coisas, e Deus diz não, de jeito nenhum. O que Paulo está nos mostrando aqui é que Deus valoriza e valoriza muito fortemente o corpo que Ele nos deu, porque esse corpo é o lugar da bênção de Deus. É nesse corpo onde você se realiza, é nesse corpo onde você sente as dores e também sente as alegrias, é nesse corpo onde você encontra o prazer e a felicidade, é nesse corpo onde você sente a presença de Deus, é nesse corpo onde você sente a espiritualidade e onde você também sente todas as coisas ruins. É esse corpo que é lugar de bênção, é esse corpo que é lugar do seu relacionamento puro com Deus, e esse corpo é tão valorizado que o verso 14 destaca uma coisa muito importante que dá sentido a tudo que nós vamos falar aqui. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Esse verso é a chave de toda a compreensão de uma vida sexual. A ressurreição, Josemar, exatamente, a ressurreição é a prova cabal de todo o valor que Deus dá ao seu corpo, à sua existência corpórea e aquilo que Ele fez para você. Por quê, Josemar? Presta atenção. Primeiro, conceito de ressurreição. Conceito de ressurreição não tem nada a ver com aquele conceito equivocado de reencarnação. A reencarnação é: eu morro, separo o meu corpo da alma, e a minha alma penetra em outro corpo, e eu vou nascer de novo em outro corpo. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. O que é bíblico? O bíblico é: Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar. A Bíblia diz que Ele foi até o Hades e foi ressurrecto por Deus, o Todo-Poderoso. Por meio do seu poder, Deus ressuscitou o Senhor Jesus e Ele nos ressuscitará. Isso significa que
nós teremos os nossos corpos de volta, como diz lá em Apocalipse capítulo 20, até o mar devolverá os seus mortos, a terra também devolverá os seus mortos, esses mortos passarão pelo julgamento, e aqueles que forem julgados santos e irrepreensíveis, eles terão um corpo glorificado, eles terão o seu corpo glorificado, mas é aquele mesmo corpo, esse mesmo corpo que nós temos hoje, será ressuscitado por Deus, e nós teremos a continuidade da nossa vida com corpos glorificados. Você quiser olhar isso, está lá em 1 Coríntios 15, um pouquinho mais adiante do texto que nós estamos lendo aqui, e tantos outros lá, como em Colossenses e Romanos, que falam da ressurreição, e a ressurreição é exatamente isso, nós receberemos corpos glorificados para viver eternamente com o Senhor Deus Todo-Poderoso. E por que Deus está tão interessado nisso? Em primeiro lugar, tem um autor de cosmovisão cristã chamado Leslie Newbegin, que ele diz assim: Deus não criou lixo, nem joga no lixo aquilo que Ele criou, né? Se referindo a todo o planeta, mas também se referindo aos nossos corpos. E olha o que a Bíblia diz sobre você e sobre mim. Leia o Salmo 139 e você vai ver que Deus criou você, Deus nos criou de modo assombrosamente maravilhoso. Olhe que a descrição da criação é Deus pegando o ser humano em suas próprias mãos, pegando barro, montando o ser humano e dando o sopro da vida a esse ser humano. E com nenhum outro ser da existência cósmica, Deus tratou dessa maneira. Nenhum outro ser dessa existência cósmica, Deus chamou de filho. Nenhum ser dessa existência cósmica, Deus propôs a ressuscitar depois da morte. Portanto, você tem que entender que Deus valoriza o teu corpo, mas a prova mais evidente disso está lá em Gênesis 1:26, eu volto lá, porque Deus não disse, né, na forma de trindade, Ele não disse apenas, façamos o homem e a mulher, Ele disse, façamos o homem e a mulher, segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A nenhum outro ser Deus deu a sua própria imagem, a nenhum outro ser Deus deu a sua própria semelhança, a nenhum outro ser Deus chamou tão maravilhosamente para viver a intimidade com Ele. E isso é você, e isso sou eu, e por isso nós temos que entender, Deus valoriza o que nós somos por completo, e não há uma divisão entre a nossa alma e entre o nosso corpo, não há uma divisão entre o nosso espírito e o nosso corpo, porque Deus fez uma coisa só, uma criação só, um nascimento só, uma morte só, uma ressurreição só, para a vida eterna com Ele. Nós somos chamados à sua presença com os nossos corpos físicos e glorificados na sua presença. Então o Senhor sim valoriza o nosso corpo, e eu não vou entregar aquilo que Deus me deu de qualquer maneira a qualquer pessoa. Eu não vou entregar o presente de Deus, o carinho de Deus, o amor de Deus, o afeto que Deus colocou na minha criação, para que qualquer outra pessoa destrua, macule ou use o meu corpo de maneira indevida, porque esse corpo me foi dado por Deus, e esse corpo um dia há de ser glorificado para viver eternamente com Ele e na presença dEle, e esse é o chamado de Deus para você. Então é muito necessário que você entenda qual é o valor que Deus dá ao seu corpo. É muito importante que você saiba que você não está num corpo que vai ser descartado. Esse seu corpo não vai ser descartado, esse seu corpo vai ser glorificado, para que você viva eternamente na presença de Deus. Dito isso, voltemos aqui. Paulo diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. Essa expressão, tudo me é permitido, era uma expressão muito comum na época em que viveu o apóstolo Paulo, especialmente ali na cidade de Corinto e naquela redondeza, onde se praticava os cultos dionisíacos.
que são conhecidos hoje como bacanais. Essa expressão era utilizada para dizer assim: olha, não venha me colocar limites, porque tudo me é permitido. Eu posso fazer qualquer coisa. Mais ou menos como se diz hoje, meu corpo, minhas regras. Posso fazer qualquer coisa. Tudo me é permitido, tudo me é permitido. Paulo repete essa expressão 4 vezes nessa carta, 2 aqui e mais 2 vezes lá no capítulo 10, verso 23, por ali. E Paulo não nega a liberdade que Deus dá a cada um de nós. Paulo não nega que tudo nos é permitido. Mas o que Paulo nos mostra é que toda liberdade vem seguida de uma responsabilidade. O que Paulo diz aqui de fato, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Paulo está falando aqui que antes mesmo de pecar, nem todas as ações são convenientes para mim. As ações que eu realizo com o meu corpo, elas têm consequência no meu corpo ou no corpo do outro. Portanto, elas nem sempre são convenientes. Eu posso fazer qualquer coisa, mas para qualquer coisa que eu faça, existem consequências. Então eu tenho que medir a utilidade, a razoabilidade, o valor daquilo que eu estou fazendo. Tanto para mim quanto para as outras pessoas. Na vida sexual especialmente, o pensamento da luxúria te diz: não, você pode fazer do jeito que você quiser, com quem você quiser, mas ele não te alerta dos perigos psicológicos, dos perigos afetivos, dos perigos emocionais que estão envolvidos em fazer tudo o que nós queremos. A pessoa olha e diz: eu posso fazer tudo o que eu quero com o meu corpo. Eu posso fumar maconha, eu posso me picar, eu posso usar drogas, eu posso beber à vontade. E Paulo diz: tá, você pode, mas você tem que compreender que isso não é conveniente para você e que isso pode lhe trazer destruição, porque fatalmente em algum momento você vai ter que lidar com a responsabilidade dos seus atos. Na segunda cláusula, Paulo repete: tudo me é lícito, mas eu não deixarei que nada me domine. E aqui Paulo apresenta o verdadeiro sentido da liberdade. A liberdade de dizer não. A liberdade de não ser dominado por coisa alguma. Eu sou livre para fazer sexo, sou, mas na hora que eu me torno dependente do sexo, eu deixei de ser livre há muito tempo. Eu sou livre para comer à vontade, sou, mas na hora que eu me torno dependente da comida, que toda vez que eu estou ansioso, eu tenho que ir comer, eu deixei de ser livre há muito tempo. Eu sou livre para ir no shopping e comprar, sou, mas na hora que eu dependo do prazer de compra para me realizar como ser humano, eu deixei de ser livre há muito tempo. Então Paulo diz aqui, evocando o princípio da criação, lembra lá? Princípio da filosofia cristã: tudo será bom se servir ao propósito para o qual foi criado. O propósito para o qual o homem foi criado foi para ser dominado pelo mundo? Não. O propósito da criação é que o homem domine o mundo e não que seja dominado pelo mundo. Então Paulo evoca esse sentimento, essa percepção, e aqui ele chama para a vida real, convocando a ilustração a partir de uma prima irmã da luxúria, a gula. A gula é uma prima irmã da luxúria. E o verso 13, ele diz assim: os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E olha que coisa linda aqui.
O que Paulo está dizendo aqui não é como... É claro que Paulo entendia que o estômago faz parte do corpo, mas a ilustração aqui é dizer, aquilo que é matéria foi feito para o que é matéria, e isso tudo passará. Esse prazer que você tem de comer, esse prazer que você tem de beber, esse prazer que você tem no sexo pelo sexo, esse prazer luxurioso, esse prazer aí, todo caminha para a destruição. E de alguma maneira, em algum momento, ele se acabará. E esse tipo de prazer, quando você experimenta, daqui a pouco não tem mais, então você dá aquele pico de prazer e daqui a pouco baixa e entra em depressão novamente. E aí você precisa de mais e precisa de mais. E aí você está em vícios esplêndidos. Você está lá preso àqueles picos da adrenalina que o teu vício te traz. Mas Paulo diz, o estômago é feito para a comida feita, o alimento feito para o estômago e o estômago para o alimento, e eles se retroalimentam ali, e o que é de material pode lhe colocar dentro de um círculo vicioso, mas o corpo não é para a imoralidade, o corpo é para Deus, e Deus é para o corpo. E aqui a coisa linda dessa história é que essa não é uma relação de uma via só. Essa é uma relação de mão dupla. O seu corpo é feito para glorificar a Deus. E Deus o abençoa através do seu corpo. Deus derrama as suas bênçãos através do seu corpo. Através da sua percepção corpórea. Essa relação é de mão dupla. Não é apenas eu me doando para Deus, mas Deus agindo em você através da sua vida material e corpórea. Olha que coisa maravilhosa. Porque como eu expliquei agora há pouco, é no corpo que você sente a presença de Deus. É no corpo que quando você entra nesse lugar e vê os irmãos louvando, e vê, sabe, a palavra de Deus fluindo, é no seu corpo que você sente a presença do Pai. É no seu corpo que você sente a alegria. É no seu corpo que você sente a emoção. É no seu corpo que você sente o afeto. É no seu corpo que você sente todas as coisas. E é esse agir de Deus é por meio do corpo. É quando você olha para quem você ama, você sente no seu corpo. Quando você olha para alguém que lhe causou dor, é no seu corpo também que você sente. E é ali onde Deus age, mostrando amor, mostrando perdão, mostrando a regeneração, mostrando os caminhos de uma vida em direção à eternidade. Portanto, a sua liberdade ela depende de uma relação de intimidade com Deus. E essa relação de intimidade com Deus, ela se dá numa mão dupla, onde seu corpo existe para Deus e Deus age por meio do seu corpo. A segunda lição que eu tiro nesse texto está nos versículos 14 a 17 e tem muito a ver com a ideia de luxúria e intimidade. A palavra intimidade, ela ganhou também um tom pervertido e uma explicação luxuriosa. Com aquela máxima de o que os olhos não veem, o coração não sente. Né? E aqui é onde entra exatamente o valor do versículo 14, trazendo a ressurreição como a valorização do corpo que Deus nos deu. No versículo 15, ele diz, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Olha que pergunta. Isso é o que a gente chama de pergunta retórica. Aquela pergunta que só tem uma resposta possível. Seus corpos são feitos para a glória de Deus. E aqui ele diz, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? E aqui o que Paulo está mostrando é a intimidade entre nossos corpos e a presença de Cristo. Nós somos uma parte do corpo de Cristo.
Nós somos uma parte integrante do verdadeiro corpo do Senhor Jesus. E a pergunta que vem a seguir, essa vai doendo na alma, essa vai doendo nas entranhas, porque aí ele responde assim: tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? Será possível que haja compatibilidade entre alguém que é membro do corpo de Cristo e uma vida que desagrada a Deus no pecado contínuo com o seu corpo? Será que é correto que aquela pessoa que se entende como imagem de Deus, parte do corpo de Cristo, faça uso do corpo que Deus lhe deu, de maneira a unir-se com uma prostituta? De maneira nenhuma, diz Paulo. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? E aqui, evidentemente, nós não podemos ser extremamente literais, né? Aquele cara que chega e diz: não, mas peraí, tudo bem, eu fiz sexo fora do casamento, mas não foi com uma prostituta, não. Era uma mulher decente, era até casada, né? Uma mulher. Ora, meu amigo, de maneira alguma nós podemos lidar com isso aqui como se fosse a ideia de uma prostituta, uma mulher paga. Mas com toda a relação sexual ilícita. E o que é a relação sexual ilícita? Aquela que acontece fora do plano de Deus, fora da bênção do casamento. Precisamos entender que Paulo estava falando aqui sobre a santificação dos corpos, que, como nós já demonstramos, Deus valoriza tanto. E que na medida que nós usamos nossos corpos, seja para um sexo solitário, ou para uma vida de orgias, ou para de mão em mão está passando, nós estamos fora da vontade de Deus. Embora a luxúria lhe diga que vale a pena fazer sexo com 1000 pessoas, Deus te diz: vale a pena fazer amor com uma só pessoa para a tua vida toda. Pois como está escrito, serão os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E aqui Paulo começa a mostrar uma outra relação que algumas pessoas não conseguem compreender exatamente. A dimensão da espiritualidade da vida sexual. Primeiro porque a sexualidade, como eu disse, ela tem um propósito. E esse propósito é a formação e manutenção da família. A família é o projeto de Deus para a sustentação de toda a vida social. Você imagine o seguinte: nós vivemos clamando por um país melhor, por uma sociedade melhor. Eu costumo afirmar uma coisa bem simples: você nunca terá um país de excelência, uma nação de excelência, se você não tiver famílias estruturadas e felizes compondo essa nação. E você nunca terá famílias estruturadas e felizes se você não tiver casamentos estruturados e felizes. E você nunca terá casamentos estruturados e felizes se você não tiver um homem e uma mulher, cada um por si, refletindo a imagem de Deus. Portanto, toda a sustentação de uma sociedade, toda a sustentação de uma nação, depende do quanto você leva da vida espiritual, da imagem de Deus, para dentro do teu casamento e para a construção e sustentação da tua família. Sem isso, não há famílias felizes. Sem famílias felizes, não existe sociedade sólida, não existe nação que se sustente.
Nós falamos muito das gerações que estão aí hoje, com certa razão, mas não nos tocamos que a geração que está aí hoje é produto da falha de uma geração anterior, que não refletiu a imagem de Deus dentro de suas famílias. O verso 17 nos mostra que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E no meio de uma fala sobre a imoralidade sexual, é a isso que somos chamados, a nos unir com Deus, a nos afastar da prostituta, mas nos aproximar de Deus. Portanto, a vida com Deus nos mostra uma diferença significativa entre luxúria e santidade, entre luxúria e espiritualidade, porque os nossos corpos são chamados para glorificar a Deus, e a luxúria nos impede de nos encontrar com Deus, nos impede de viver o que Deus tem para nós, nos impede de experimentar as maravilhas do propósito de Deus para a nossa existência, nos impede de tornar as nossas famílias felizes. A luxúria mente. A luxúria substitui Deus por idolatria. A luxúria substitui Deus, o Deus verdadeiro, único e santo, por qualquer outra coisa. E às vezes a luxúria está dentro da igreja, às vezes a luxúria está sentada nos bancos da igreja, e às vezes você está aí me ouvindo dizendo tudo isso é besteira, mas eu espero que Deus fale ao seu coração e lhe mostre que Ele tem um projeto de excelência muito maior para a sua vida do que uma sexualidade pervertida, uma sexualidade transgressiva, uma sexualidade sem propósito e uma sexualidade que pode até lhe dar alguma alegria momentânea, mas que ela nunca lhe trará felicidade, porque o seu corpo não é feito para experiências sexuais sem sentido, mas o seu corpo é feito para receber amor, afetividade, relacionamentos de longa duração, relacionamentos com Deus, relacionamentos perpétuos em relação à eternidade e à glorificação do seu corpo. É para isso que você foi feito. E olha aqui o que diz a partir do verso 18, como é importante isso aqui. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, fere a imagem de Deus, macula a presença de Deus na sua vida, lhe afasta da eternidade, lhe afasta do objetivo perpétuo que Deus tem para você. Verso 19, aqui mais uma pergunta retórica. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? 3 perguntas, uma pergunta tripla, com a mesma retórica, com a mesma resposta necessariamente. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Portanto, o que Paulo está nos dizendo, o que o Espírito Santo de Deus está nos dizendo por meio de Paulo, é que nosso lugar é corpo de adoração, nosso corpo é lugar de adoração. Adorar ao Senhor não é apenas vir à igreja e cantar com a banda e levantar as mãozinhas e chorar na hora do louvor. Adorar a Deus é colocar o seu corpo a serviço da intimidade com o Pai. É colocar o seu corpo, a sua mente, a sua presença, de fato, no altar do Senhor e honrá-lo em todas as coisas. Paulo diz também: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. E aqui está o que ele está nos ensinando. Por que é que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus? Porque o nosso corpo é um templo. Porque o nosso corpo é um templo e um lugar de adoração. Porque o nosso corpo é lugar de manifestação do Espírito Santo que habita em você. É por meio do seu corpo que Jesus fala, é por meio do seu corpo que o Espírito age, é por meio da completude do seu corpo e alma que Deus te toca e toca outras pessoas. É por meio de quem você é, na completude, que Deus age. A segunda cláusula dessa questão é que lhes foi dado por Deus. E o que é que nos foi dado por Deus? O nosso corpo.
E aqui vem aquilo que eu falei no início da pregação: nosso corpo não é nosso. Por que não é nosso? Porque ele nos foi dado por Deus. E aqui ele conclui dizendo: e que vocês não são de vocês mesmos. Então, meu querido, minha querida, não existe essa história de meu corpo, minhas regras. Diante de Deus, não. Se você quer dizer isso diante da luxúria, se você quer dizer isso diante do feminismo, siga em frente. Mas diante de Deus, nossos corpos não são nossos. Nunca foram. E aí Paulo diz assim: vocês foram comprados por alto preço. Não por um preço qualquer. Vocês foram comprados por um alto preço. O sangue de Jesus no Calvário. E vocês não foram comprados para se unir com a prostituta. Vocês não foram comprados para a imoralidade sexual. Vocês não foram comprados para se unir a outro corpo que não ao corpo do próprio Cristo. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. E aqui eu quero caminhar para o final. A banda já pode vir subindo. E dizer a você o que significa glorificar a Deus com o seu próprio corpo. Tentar, de alguma maneira, te explicar isso. Porque essa é uma experiência íntima e profunda a qual Deus nos chama. Quando nós entendermos o que é glorificar a Deus com o nosso próprio corpo, nós entenderemos que na relação com Deus, nós temos uma espécie de prazer superior. Uma espécie de prazer que supera a todos os limites de qualquer intimidade. Esses picos de adrenalina que nós temos de ver o nosso filho nascer, de ver a nossa criança crescer, de ver o menino dizer as primeiras palavras. Esse pico de adrenalina que nós temos quando paqueramos com alguém e nos encontramos e dá aquela felicidade que mexe o nosso estômago e a gente se emociona de ver aquela pessoa. Esses picos de alegria, todos são apenas centelhas do que é viver diante de Deus e do que é escutar a voz do Pai dioturnamente e ter uma vida de experiência profunda com Ele. Glorificar a Deus com o nosso próprio corpo não é apenas orar e chorar e viver um momento religioso, mas é viver um momento, não só um momento, mas uma vida de íntima compaixão e de intimidade com esse Deus Todo-Poderoso. Glorificar a Deus é andar com Ele, é se alegrar na presença dEle, é esperar a vinda dEle e saber que na glória dEle reside a nossa felicidade. Glorificar a Deus significa compreender que tudo que nós vivemos aqui é pouco diante do que Ele tem para nós. Glorificar a Deus é ter a consciência profunda de que Ele é o melhor lugar. Como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E não porque era uma igreja, mas porque o Senhor está lá. E diz no Salmo 90 que o melhor lugar para estarmos é debaixo da poderosa mão do Senhor. Residir na sombra do Altíssimo. Quando nós compreendermos o que é glorificar a Deus, e que glorificar a Deus é experimentar a sua presença, como diz lá em Filipenses capítulo 4, verso 6, perto está o Senhor. Na hora que você compreende o que é estar perto de Deus, você entende que a tua vida nesse mundo é muito pouco diante do que Ele te oferece. Por isso Ele te chama para uma vida e uma sexualidade dentro do padrão dEle, para que você possa experimentar tudo o que vem da sua glória. Paulo nos ensina que foi lá em Gálatas, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou.
E nós não fomos chamados para ter nenhum espírito de escravidão. É o que ele nos ensina lá em Romanos capítulo 6 e 8. Não fomos chamados para ser escravos de nós mesmos, escravos dos nossos prazeres, mas para experimentar a glória de Deus em todas as coisas. E eu quero realmente terminar com alguns pontos aqui da vida prática, para a gente entender, depois de entender todo o valor que Deus te dá, como homem, como mulher, depois de você entender que você é a imagem de Deus, você é a semelhança de Deus, você é o projeto de Deus, depois de você entender o quanto Deus te ama por completo, e o quanto Deus quer viver a intimidade contigo, a intimidade plena, eu te chamo a pensar em algumas atitudes práticas, porque a dificuldade em relação à vida sexual, isso está presente em qualquer ser humano. Jovens, idosos, casados, solteiros, em todo ser humano ainda tem a dificuldade pela nossa condição de seres humanos caídos. Nós não deveríamos ter tanta vergonha das nossas dificuldades, deveríamos compartilhá-las e assumi-las para que pudéssemos nos tratar. E aqui eu quero te dar alguns pontos práticos para isso. Primeiro, encontre a satisfação superior na presença de Jesus Cristo. Se satisfaça em Jesus Cristo. Eleve teu coração ao Senhor. Viva com Ele na intimidade dEle. Viva para o Senhor em todos os momentos. E teu corpo se direcionará para a eternidade e para a glória, e não para o pecado e para a efemeridade. Em segundo lugar, ocupe os seus pensamentos de maneira virtuosa e útil, como diz Paulo, lá na sua carta aos Filipenses, no versículo 8 do capítulo 4. Irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ocupe a sua mente com pensamentos virtuosos, úteis e valorosos. Não fique pensando naquilo que te leva para o mal, mas pensa naquilo que te glorifica. Terceiro, evite situações em que a tentação possa lhe atingir. E evitar a tentação, você pode fazer de duas formas. Primeiro, fugindo. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro capítulo 4, resista ao diabo e fuja do pecado. Porque o diabo você pode vencer, mas o pecado você tem que correr dele. Então fuja da escravidão da pornografia. Fuja de todo filme, de toda lembrança que te conduz a pensar em pornografia. Fuja das conversas maliciosas. Saia daquelas rodas de conversa, daqueles grupos de WhatsApp, daquela galerinha que só fala besteira, só fala imoralidade. Fuja dos assédios e das provocações e valorize o que você tem ao seu lado. De forma positiva, eu te digo, crie santidade dentro dos teus relacionamentos. Elogie a tua esposa. Cuide do seu marido. Vivam um para o outro. Namorem em oração. Noivem com respeito aos templos do Espírito Santo que vocês são. Em quarto lugar, e a penúltima, valorize o casamento acima de tudo. Isso serve para quem é casado e para quem não é casado.
Entenda que o casamento é o lugar apropriado para você ter a sua vida completa. Entenda que só no casamento você terá uma vida sexual plena e satisfatória. Entenda que só no casamento você vai poder se deitar com a sua esposa ou com o seu marido e poder experimentar todas as dádivas da verdadeira e completa sexualidade, com afeto, com amor, com cuidado, com mutualidade, com compromisso. E os dois se entregando um ao outro, sabendo que o fruto daquilo ali sempre será divino. Somente dentro do casamento é possível que isso aconteça. E por fim, preste contas de sua vida. Preste contas de sua vida a quem pode lhe ajudar, a quem pode lhe fazer crescer, a quem pode lhe ajudar a se santificar. Tenha sempre alguém para cuidar de você. Seja cuidadoso nisso. Homem presta conta a homem, mulher presta conta a mulher. Se você tem outras inclinações, procure grupos que possam lhe ajudar. Mas preste contas. Assuma seus erros e celebre as suas vitórias. E assim você se protegerá. Aqui não é uma lição definitiva, mas cada um deve fazer o protocolo da sua santidade e buscar o melhor e mais profundo caminho de santificação e de satisfação com a vida espiritual em Jesus Cristo. Lembre-se, de todos os lugares onde existe o prazer e a alegria, o maior e o melhor é a presença de Deus.